A Bud disse para o seu assassino: "Você vai ter que se responsabilizar com Deus pelos seus atos." E antes dele executá-la, ele respondeu: "Deus não existe e é por isso que eu posso fazer isso." E hoje você vai conhecer o caso do assassinato de Bud e Cody. Eu peço para você não se esquecer de se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito no meu trabalho. E vamos pro caso de hoje. A Bud nasceu no dia 19 de julho de 1991 e ela tinha um irmão que se chamava Zen. Eles moravam em Newport Beach, na Califórnia. A Bud é descrita como uma criança incrível. Ela era muito observadora e adorava explorar. Ela tinha uma imaginação muito fértil e ela contava várias histórias para sua família desde criança. O irmão dela conta que desde criança ela sabia identificar qualquer expressão que você fizesse, tristeza, alegria, e conforme ela foi crescendo, ela acabou se interessando muito pelo cinema. A Bud disse em um vídeo que o seu próprio irmão gravou que o desejo dela seria poder ajudar e mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a serem melhores e a gostarem de si mesmas. Conforme ela foi crescendo, ela acabou se tornando uma adolescente linda e uma mulher muito bonita. Ela tinha 1,80 m de altura, cabelos pretos, olhos verdes e ela tinha algumas sardas. É descrita como a presença dela como se fosse um ser de luz, que qualquer lugar que ela chegasse e começasse a conversar com alguém, ela atraía as pessoas para perto dela. Em 1998, a Bud e a sua família acabou se mudando para Silver Lakes, que fica no condado de San Bernardino. Lá eles tinham a intenção de construir uma casa melhor e viver uma vida melhor. Lá a Bud começou a frequentar a Academia de Excelência em Apple Valley e acabou conhecendo um garoto chamado Christopher Cody Thompson. O Cody nasceu em 10 de fevereiro de 1989 em uma cidade chamada Victorville e ele tinha duas irmãs, a Sarah e a Kate. Ele era um garoto também descrito como incrível e gostava de andar de bicicleta e escalar. Ele também era um músico muito bom, tocava vários instrumentos e gostava mesmo de tocar guitarra. Na Academia Lewis Center de Excelência Acadêmica, também em Apple Valley, a mesma escola em que a Bud estudava, ele se destacava em matemática, produção de vídeo e música. Ele tinha uma esperança de um dia poder se tornar um profissional da área do cinema e da música também. E ele também foi descrito como um garoto completo que gostava de caminhada, ele gostava de camping, gostava de pesca. Todas essas atividades o Cody acabava fazendo. Ele estava trabalhando no ramo da construção civil junto com seu pai e ele estava muito feliz. Os dois acabaram se apaixonando e assim eles se tornaram um casal muito bonito. Os amigos de ambos apelidaram eles como casal Hollywood, pois os dois tinham um sonho de seguir praticamente a mesma carreira, o mesmo ramo de vida. Na cidade de Silver Lakes existe uma rodovia muito conhecida chamada Rodovia 58. Em um lugar um pouco afastado, existiam alguns bunkers que eram antigas instalações militares. Esses lugares permaneciam negligenciados em decomposições há muitos anos. Eles eram descritos como totalmente escuros. Você não conseguia ver um palmo à frente do seu rosto a não ser que você estivesse com uma lanterna. Esse lugar acabava chamando muita atenção dos jovens da cidade, pois eles se reuniam lá para fazer festa, beber e alguns deles até atirar, já que é uma prática costumeira nessa região. A Bud acabou tendo também a sua atenção voltada para esses bunkers. Ela era uma menina que gostava de explorar lugares diferentes e ela acabou levando uma certa vez a sua mãe, que se chamava Lohane, até o bunker. Ela estava animada, uma adolescente, queria que a sua mãe conhecesse o lugar misterioso. Porém, quando chegou lá, a mãe de Bud, a Lohane, acabou ficando um pouco chateada com a filha e elas acabaram tendo uma breve discussão. A Lohane acabou falando para Bud que não queria que ela retornasse nunca mais até aquele lugar, pois era um lugar afastado, que não tinha sinal de telefone. Caso qualquer coisa acontecesse com a Bud, ela não poderia saber onde a filha estava e nem como poderia ajudá-la. Ela ainda disse para Bud que a Bud era adolescente, mas quando ela tivesse seus próprios filhos, ela ia entender a preocupação da mãe. E assim elas acabaram entrando no carro e retornando para casa, com a Bud em silêncio o caminho todo. Lohane descreveu esse lugar como um lugar amaldiçoado. Ela disse que quando pisou no local, ela sabia que não era um local que iriam acontecer coisas boas futuramente. Zen, o irmão da Bud, acabou retornando para morar em Newport Beach após alguns anos que eles moraram em Silver Lakes, porque para ele lá era melhor para sua carreira. Então a mãe da Bud acabava levando a filha para passar alguns dias na casa do irmão e depois ela retornava para buscar a Bud para trazer de volta para casa. Zen disse que a Bud era uma garota que não precisava de tanta proteção contra cantadas.
Ele disse que ela era uma garota bem direta, bem responsável e que tinha um ótimo gancho de esquerda. Em janeiro de 2008, a mãe de Buddy acabou levando ela para passar uns dias na casa de Zen, o seu irmão, e depois ela voltaria para buscar a filha após 2 ou 3 dias. A Buddy, como qualquer adolescente, acabou aprontando um pouco. Ela disse para sua mãe, depois de 1 ou 2 dias que estava na casa de seu irmão, que ela não precisaria ir buscá-la, pois ela tinha um amigo que estava na cidade e que ela voltaria para casa com esse amigo. Ela também disse isso ao próprio irmão. Porém, a Buddy, ela acabou limitando um pouco as informações, dizendo ao irmão que o seu amigo buscaria ela no dia 4 de janeiro e disse à mãe que o amigo buscaria no dia 5 de janeiro. Entre um horário e outro, a Buddy teria uma lacuna de aproximadamente 12 horas em que sua família não saberia onde ela estava. A Buddy acabou mentindo porque ela tinha uma festa de aniversário que seria comemorada em um bunker. Como a sua mãe proibiu ela de voltar até lá, ela saberia que se ela dissesse à mãe, ela seria proibida. Então a Buddy fez isso, acabou indo até o bunker e lá ela encontrou seu namorado Cody. No bunker também havia aproximadamente mais 30 amigos do casal comemorando uma festa de aniversário. Nessa festa havia muitos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e por volta das 2:30 da manhã a festa acabou se esvaindo, as pessoas começaram a ir embora e sobrou somente a Buddy e o Cody. Eles decidiram passar o resto da noite ali porque tinham um momento ainda para ficarem juntos e acabaram dormindo no Jeep de Cody. Por volta das 4:30 da manhã, o pesadelo e a intuição de uma mãe acabou se aflorando na pele. A mãe de Buddy disse que por volta das 4:30 da manhã ela acordou como se tivesse levado um baque no coração, como se fosse um tiro, um susto muito grande. Ela disse que ficou muito nervosa e acabou saindo para a área externa da casa. Lá ela disse que havia um corvo fazendo muito barulho. Ela disse que isso acabou chamando essa atenção, pois o corvo, era o animal preferido de Buddy e que normalmente os corvos não fazem barulho àquela hora da manhã. As horas foram se passando e a agonia de sua mãe não saía, como se o seu coração tivesse apertado. Ela disse que todos os dias, por volta das 6:30 da manhã, a Buddy ligava para ela quando estava na casa do irmão, para falar como teria passado o dia e contar como foi a sua noite. Porém, nesse dia, a Buddy não ligou. Ela acabou aguardando a ligação da filha e em nenhum momento seu telefone tocou. A mãe de Buddy sabia como mãe que algo de errado tinha acontecido. Ela disse que uma sensação de medo tomou conta dela. Então, após algum tempinho, ela começou a entrar em contato com os amigos de Buddy, acabou ligando para o irmão da Buddy, o Zen, que informou a mãe que a Buddy tinha saído de casa no dia anterior. Ela começou a ficar muito preocupada. A mãe de Buddy também entrou em contato com a polícia por várias vezes. E o primeiro telefonema que ela deu para a polícia, a atendente a informou que Buddy era uma adolescente e provavelmente havia fugido, mas voltaria para casa. Ela disse também que eles não poderiam fazer nada antes de 24 horas. Durante ainda a parte da manhã, a mãe do Cody acabou ligando para a mãe da Buddy, perguntando sobre seu filho, se ela tinha informação dele. As duas acabaram percebendo então nesse momento que os dois estavam desaparecidos. Por volta do meio-dia, do dia 5 de janeiro de 2008, após os amigos do casal ficarem cientes de que eles estavam desaparecidos, alguns desses amigos resolveram ir até o bunker para descobrir se havia alguma coisa lá. Esses garotos, quando chegaram no bunker, perceberam que o carro de Cody ainda estava lá. Os garotos se espalharam para procurá-lo, e um deles acabou entrando no bunker. Após andar por alguns minutos dentro daquela imersa escuridão, o garoto viu Cody caído no chão, como se ele tivesse ficado ajoelhado e sido empurrado para trás. Ele estava caído por cima de suas pernas. Logo, o garoto percebeu que ele havia sido atingido por disparos de uma arma. Os amigos se encontraram novamente, pegaram o carro e foram até uma altura da estrada que dava à área e chamaram a polícia. Por volta das 3 horas da tarde, a Lorraine acabou recebendo uma ligação de uma das amigas da Buddy, informando a ela que eles haviam encontrado o Cody baleado no bunker. Logo, ela pediu que uma amiga a acompanhasse e foi até o bunker. Ela relatou que quando ela chegou lá, os policiais levaram ela até um trailer montado pela polícia para poderem aguardar toda a perícia. Ela ficou nesse trailer até as 2 horas da manhã e em nenhum momento ninguém informou nada a ela sobre a sua filha. Eles somente informaram que haviam encontrado também uma garota morta dentro do bunker. Lorraine disse que somente após alguns dias ela teve a confirmação de que a garota era sua filha.
Ela disse que o legista acabou entregando a ela alguns pertences que eram de Buddy. Cody estava caído, como eu já disse. Ele havia sido baleado em sua cabeça, um tiro que pegou em seu olho, e ele também havia sido baleado no peito. Encontraram o corpo de Buddy um pouco mais adentro do bunker. Ela também havia sido baleada do lado esquerdo de sua cabeça e também havia levado um tiro no seu peito. A Buddy estava enrolada em um saco de dormir, o que pressupõe que ela estava dormindo quando foi abordada. A polícia logo descartou a hipótese de um suicídio ou de um assassinato seguido de um suicídio. A posição dos corpos dava à polícia a informação de que eles haviam sido executados. 2 mortes terríveis, de uma garota de 16 anos e um garoto de 18 anos. A polícia imediatamente começou as investigações e começaram a recolher provas e evidências no bunker. Porém, tudo era muito difícil, pois, como eu já disse, o local era alvo de práticas de tiros, então haviam muitos cartuchos de bala dentro do bunker. Tudo isso acabou dificultando um pouco, mas a polícia logo soube quem eram os amigos de Buddy que estavam lá, e eles deram seus depoimentos. Alguns que não eram chamados iam por conta própria na delegacia para tentar ajudar as investigações e descobrir o que teria acontecido com os seus amigos. Os jovens que estavam na festa disseram aos policiais que após algumas horas chegaram 3 garotos que ninguém conhecia e pediu para participar da festa. Logo eles deixaram, mas a grande reviravolta mesmo e a descoberta de quem eram esses garotos veio após alguns dias. Um rapaz acabou ligando para a delegacia e relatando ao detetive que um amigo dele, chamado David Smith, havia telefonado para ele no dia do crime. David queria saber se esse garoto saberia de algum lugar que eles poderiam ir para acampar e para poder atirar. Logo então, o garoto disse a David que conhecia os bunkers e indicou o local. Esse garoto também relatou à polícia que no dia seguinte aos crimes, David ligou para ele dizendo que em nenhum momento ele deveria falar a ninguém de que ele havia indicado esse local, que tinha acontecido algo lá, mas que ninguém poderia saber. O rapaz relatou também que David estava muito agitado e parecia estar nervoso. O garoto insistiu a David e perguntou o que teria acontecido. E foi quando David disse a ele: "Foi transformador." E depois de dizer isso, acabou relatando tudo o que teria acontecido. David disse que entre 11 horas e meia-noite, ele, Cameron Thompson e Colin Lee McLaughlin chegaram no bunker. Eles perguntaram se poderiam participar da festa e após dizerem que sim, eles começaram a se misturar com a galera. David tinha uma garrafa de vodka de framboesa que ficava servindo como dose para os adolescentes. Após algumas horas, eles acabaram saindo da festa. Porém, por ideia do Colin, eles acabaram retornando para tentar assaltar os meninos e ver se eles faturavam alguma coisa. Quando os 3 garotos retornaram ao bunker, eles somente encontraram a Buddy e o Cody lá. E eles praticamente os abordaram com armas em punho, mandando os dois saírem do carro. Colin e David acabaram levando o casal para dentro do bunker, enquanto Cameron Thompson ficou na van, vigiando caso alguém chegasse. A princípio, o plano de Colin era somente roubá-los, mas o garoto era mau e diabólico, e então logo após um tempo ele decidiu executá-los. E ele matou primeiro o Cody e depois ele matou a Buddy. Algumas fontes dizem que David teria atirado em Buddy a mando de Colin, mas a maioria delas afirmam que Colin teria matado os dois. O mesmo rapaz que denunciou toda essa história também mostrou aos investigadores onde os 3 garotos moravam. E assim, com o mandato de busca, eles conseguiram recolher algumas provas e as armas que foram usadas nos crimes. David tinha 19 anos e ele fazia parte de uma família de Mormons. O pai dele era chefe da polícia. Era descrito como universitário inteligente e talentoso. Porém, ele perdeu a sua bolsa de estudos após conflito com um treinador. Sem dinheiro para pagar a faculdade, ele acabou desviando seu caminho e começou a cometer pequenos furtos. E acabou assim se tornando um garoto que ninguém queria ficar perto. O Cameron Thompson era um elo entre David e Colin. Ele conhecia os dois e acabou apresentando os 2 garotos, e então eles formaram um trio. Na época do crime, o David tinha 19 anos e Cameron Thompson tinha 16. Já o Colin era de uma família totalmente desestruturada. Ele tinha 18 anos. Colin foi expulso por várias vezes de diversas escolas. A última escola que ele teria sido expulso foi porque ele planejou um ataque em um pátio, que mataria várias pessoas com uma bomba.
Quando ele tinha 16 anos, em uma audiência, por causa de alguns outros crimes que ele havia cometido na adolescência, o juiz disse que ele era uma bomba relógio e era um garoto perigoso. Ele acabou passando por alguns hospitais psiquiátricos e por diversas vezes teria dito a pessoas o seu desejo de matar outras pessoas. Seu pai já era um policial aposentado, porém ainda havia muitas armas na casa. E é dito que na noite dos assassinatos, Colin apenas disse a seu pai se poderia pegar alguma das armas para poder caçar com os amigos. E o pai somente disse que sim. Uma atitude totalmente negligente, sabendo que o menino já era extremamente violento. Colin era um garoto totalmente perturbado. Em uma página em uma rede que se chamava MySpace, ele tinha fotos portando armas em punhos e postava também textos que atacavam a vida humana. Lá, ele se denominava como o Mercador da Morte. Os três garotos sempre se encontravam para usar drogas juntos e também é de conhecimento de todos que eles andavam com membros de gangues e praticavam crimes com eles. A maioria deles assaltos. Mesmo que todas as provas tenham sido apresentadas após algumas semanas do crime, o processo legal demorou um pouco para ser concluído. Em 4 de junho de 2010, David, em um depoimento, disse que tudo teria sido planejado por Colin. David se declarou inocente por algum tempo, porém em setembro de 2016 ele acabou se declarando culpado e acabou fazendo um acordo. Ele acabou se declarando culpado de 2 acusações de assassinato em primeiro grau. Esse acordo dava direito a David de que outras 8 acusações que ele já tinha fossem anuladas. Ele foi sentenciado a 50 anos de prisão. Em março de 2011, o Cameron se declarou culpado de homicídio culposo, tentativa de roubo e uso de arma de fogo, e ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. Porém, Colin tentou por várias vezes alegar insanidade no tribunal. Os advogados de defesa tentaram usar no tribunal todo o seu histórico de problemas psicológicos desde a infância para aliviar a sua pena. Eles disseram que quando Colin nasceu, ele acabou nascendo com um cordão umbilical enrolado em seu pescoço, o que acabou privando o cérebro de oxigênio e causando alguns danos a Colin. Com 5 anos, ele foi diagnosticado com transtorno de coordenação de desenvolvimento e déficit de atenção. Até por volta de seus 12 anos, ele tinha graves ataques de ódio, e quando tinha esses ataques, Colin acabava jogando suas próprias fezes nas paredes de sua casa. Na sua adolescência, Colin também foi diagnosticado com depressão crônica, transtorno bipolar, tinha pensamentos psicóticos e ainda abusava de drogas e álcool, o que acabava piorando. Durante uma briga e uma discussão com a sua mãe no ano de 2004, ele acabou dizendo para sua mãe que mataria seu próprio pai e depois tiraria sua própria vida. Além de tudo isso, ainda observaram que Colin tinha características paranoicas. Wayne e Linda, pais de Colin, acabaram criando seu filho no meio de desavenças, discussões, brigas, bebidas. O pai de Colin por várias vezes chegava de seus plantões da polícia bêbado e a mãe dele por diversas vezes acabou abandonando a família e depois de algum tempo ela retornava para casa. Colin ainda assim se declarava inocente e dizia que não tinha culpa de tudo que ele teria feito. Na audiência do seu julgamento, ele se demonstrou um garoto totalmente frio. Em nenhum momento ele esboçou um sorriso, nem quando ele via alguém conhecido entrando no julgamento. Porém, Colin acabou sorrindo quando mostraram as fotos dos corpos de Cody e Buddy, as fotos da autópsia da garota. Nesse momento, ele se demonstrou feliz. Em 2 de dezembro de 2014, finalmente ele acabou fazendo o acordo e se declarando culpado dos 2 homicídios. Em troca dessa declaração, ele acabou sendo sentenciado à prisão perpétua sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. Colin revelou que na noite dos assassinatos, a sua intenção era somente roubar, mas quando ele viu essa oportunidade de acabar realizando seu sonho de chegar a tirar a vida de alguém, ele acabou tirando a vida de Cody e Buddy. Ele somente admitiu tudo isso para poder se livrar da pena capital. Ele disse que depois de atirar em Cody e Cody cair sem vida já no chão, a Buddy olhou para ele e disse que um dia ele teria que se responsabilizar com Deus por aquilo que ele havia feito. E foi quando ele respondeu para ela que Deus não existia e é por isso que ele poderia fazer aquilo. Depois disso, ele acabou levando a Buddy para um lugar um pouco mais afastado e pediu para que ela se ajoelhasse e também acabou matando a menina. Em nenhum momento ele expressou qualquer sentimento de remorso ou de culpa, muito pelo contrário. Na hora da leitura do seu julgamento, ele ficava somente rindo, debochando,
botando a língua para fora, fazendo expressões e caretas. Olho por olho, o mundo acabará cego. Essa era uma frase que Bud dizia quase que diariamente para os seus amigos. Uma frase de Gandhi. Ela dizia que na vida dela não cabia espaço para vingança. E antes mesmo que Cody fizesse um acordo para se livrar da pena capital, a mãe de Bud disse que ela acabou pedindo que ele não enfrentasse a pena de morte, pois não era o que Bud gostaria. Após algum tempo então do julgamento, a mãe de Bud acabou fazendo uma petição para que os bunkers fossem destruídos. Ela disse que nunca teve um sentimento bom sobre aqueles lugares, e parece que ela tinha uma intuição de que alguma coisa muito ruim ali ia acontecer desde que ela foi lá com a sua filha. Ela fez essa petição e ela acabava parando as pessoas na rua e pedindo para elas assinarem. Logo, ela conseguiu a quantidade de assinatura que ela precisava e o bunker foi destruído. Infelizmente, esse caso é muito triste, pois ele acabou tirando a vida de 2 jovens promissores que tinham um futuro todo pela frente. Não esquece de se inscrever aqui no canal e isso me ajuda muito. Eu peço desculpa para quem acompanha aqui os vídeos comigo toda semana, pois a semana passada eu fiquei sem postar vídeo, mas pois eu tive um problema com um áudio no meu celular. Se você ficou até aqui, comenta um coração pretinho aqui embaixo para mim saber que você ficou até o final. E é isso aí, um beijo e até o próximo caso.